João, o Diego contou um pouco pra gente a trajetória do projeto, a história dele, que começa lá em 2017. Você entra quando nessa história? Eu entrei no projeto, Francis e Diego já tinham feito uma primeira versão da peça em Fortaleza, que eu só vi o resultado mesmo, os textos que eles tinham produzido, e foi nesse momento a primeira vez que eu fui no ensaio, assim, e acho que eu entro nesse momento. E, ao mesmo tempo, foi um projeto muito cheio de entradas e saídas, porque eu acho que ele teve muitas pausas, ele teve muitos momentos, então eu sinto que eu entrei outras vezes de novo no projeto, porque depois Francis e Diego de novo se reuniram, levantaram muitos materiais, um pouco a partir de coisas que já tinham sido feitas, mas muita coisa nova, e aí eu acho que quando eu chego, é uma nova entrada, e acho que essa agora seria talvez uma nova entrada, depois que a Kênia Dias também começa a participar, eu sinto que eu entro de novo, assim, tô sempre entrando. Como se a cada versão fosse Eu sinto. uma nova entrada sua. Eu sinto. É engraçado pensar a história desse projeto e aí ampliar para uma macropolítica do Brasil, assim, porque eu sinto que ele começou um pouco antes do Brasil ficar nessa turbulência que ele está hoje. Então eu sinto que o método de fazer ele e o processo dele acompanhou um pouco esses fins e reinícios de possibilidades dentro do Brasil e dentro dessa pandemia. Eu sinto que esse projeto é um pouco reflexo disso, para o bem e para o mal, assim, nesse sentido de alguma força leva a gente a querer continuar e a estar junto e, ao mesmo tempo, como tudo está mudando tanto, é quase como se ele sempre tivesse que ser completamente transformado, porque a coisa que a gente ia falar já não dá mais conta do que tem que ser dito, assim. Uhum. E aí, como é que você vê o caminho das questões que estavam lá atrás quando você chegou e as questões que estão agora nessa versão que a gente vai filmar sexta-feira? Eu acho que é engraçado isso das questões, assim, porque toda vez que eu vou fazer um trabalho, para mim, eu sempre preciso entender qual é a minha questão, mesmo que, que eu não vou fazer sobre a questão, mas eu tenho que entender. E eu acho que quando eu olhei para o trabalho a primeira vez, que França e Diego tinham levantado, estava muito num lugar de umas questões sobre memória individual, sobre uma tentativa de compor essa memória individual com uma memória um pouco mais ampla, entradas e saídas dessa pessoa, personagem que a gente estava vendo, mas ao mesmo tempo tentando pensar isso de um ponto de vista um pouco mais ampliado sobre tempo, sobre memória. Daí eu acho que teve um desejo de um pouco verticalizar isso e entender o que de fato, dentro desse tempo, essa pessoa específica que eu estou vendo em cena pode falar, precisa falar, quer falar. E eu acho que agora, talvez, eu diria que está no momento de tentar. Talvez essas questões elas foram apontadas nesse segundo momento, ao mesmo tempo elas foram aceitas e rejeitadas também. E acho que agora o que a gente vai ver, eu sinto que é meio que um pouco um prisma de imagens que juntas nesse mosaico, elas um pouco dizem sobre esse tempo, sobre nossas máscaras, sobre as possibilidades de composição, mas ao mesmo tempo ela também fala muito sobre uma busca ainda do que vai ser falado. Eu sinto que a questão ainda está sendo buscada e talvez até como o próprio procedimento tem um pouco a ver disso, assim. Talvez essa questão é difícil achar agora o que falar, acho que. Tá. E você tem na sua trajetória, na sua história, você tem uma prática de criar coletivamente, de criar para grupos, de entrar em processos de maneira colaborativa. E, pelo menos o que eu acompanhei do seu trabalho, geralmente você está em contextos de grupo, em situações onde tem muita gente em cena. Sim. Aqui você está propondo coisas para um solo. Você acha que é diferente? Você sentiu alguma diferença? Você já tinha escrito para solo antes? Como é que você vê isso assim em relação à sua trajetória dentro de processos mais coletivos e nesse processo que é um solo? Nossa, acho que eu nunca tinha escrito para um solo antes. Também nunca tinha pensado sobre isso. Não, realmente, acho que a minha experiência no teatro tem muito mais a ver com uma experiência de equipes grandes e muita gente em cena, ou enfim. E acho que a primeira vez que eu escrevo um solo é muito diferente mesmo, porque eu sinto que, como eu sempre entro como dramaturgo, né, nos processos, em geral, um pouco a tecnologia que eu fui desenvolvendo, a estratégia de escrita que eu fui desenvolvendo, tem muito a ver com meio ouvir todo mundo do processo, escutar talvez todas as questões que muitas vezes são contraditórias. Enfim, eu e o Francis, uma vez a gente fez uma peça
que chama Todas as Coisas Têm Nome de Homem, e que eram uma peça de um grupo só de mulheres, e chamaram a gente, né, ele como diretor e eu como dramaturgo, e eram 4 mulheres que tinham visões completamente diferentes sobre o que significava ser mulher, o que estava naquela... Era em Vitória a peça. E ao mesmo tempo eu e ele, sei lá, que a gente ia falar sobre isso. Então, acho que com esse tempo de trabalhar com grupo, eu fui desenvolvendo um pouco uma estratégia de meio mais escutar do que falar, talvez. Então, tentar entender todos os desejos e tentar compor esses desejos. E eu acho que quando é um solo, eu acho que a gente parte muito do desejo de uma pessoa, mas ao mesmo tempo sempre é um grupo, né? Agora que eu estou falando, que eu estou pensando. Porque aí também tem a visão do Francis, da Kênia, enfim, do Jonathan, sempre também é uma composição, mas é em outra ordem. Eu não sei te dizer qual que é a diferença, mas tem uma diferença de estratégia, talvez, de escrita, de como se aproximar da questão. Acho que quando é muita gente é quase mais fácil, porque todo mundo que entra no processo, que é muita gente, você sabe que tem muitas questões. E aí a questão resultante vai ser um misturadão de todas essas. Quando é um solo, eu acho que a necessidade e a força de conseguir encontrar qual que é a nervura daquela questão, talvez traz uma dificuldade maior, eu acho. Mas ao mesmo tempo também uma potência aí de meio ir verticalizando e tentando encontrar, assim, não sei. João, você podia falar um pouco sobre o seu processo de escrita para a gente terminar, porque aí você vem, assiste um pouco, mas você não escreve na sala de ensaio. Então, como é que é a sua presença na sala de ensaio e depois o seu trânsito para o momento em que você escreve e traz o material? Eu faço um negócio que eu chamo de rubricagem, assim. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma coisa que eu faço, que é muitas vezes, enfim, várias vezes eu trago um texto que eu já quero fazer e para mim é importante, eu já entrego esse texto. Mas geralmente os atores, as atrizes, eles levantam desejos e cenas, eu assisto tudo isso, e aí eu vou rubricagem porque eu vou rubricando mesmo, tornando um texto coisas que estão para além do texto, né? Então pegando esse corpo que eu estou vendo ali, tornando um texto e faço essa grande rubrica que tem movimentos, mas tem muito texto que a pessoa vai dizer depois. E daí eu devolvo esse texto. E aí eu sinto que é muito um exercício de aí esse texto é colocado no espaço. Aí eu vejo que não funciona. Aí eu volta para mim. É muito numa coisa meio de ping-pong, assim, eu acho. E muito numa relação meio de realmente entender o que essas pessoas aqui agora querem falar e como. Eu sinto que... Óbvio que tem outros jeitos, né, que eu escrevo em outros processos, mas eu sinto que se eu tivesse que dizer uma coisa mais geral, assim, seria essa. Massa. Rapidinha. Eu falo uma palavra, você devolve com outra. Tá bom. Dente. Siso. Medo. Siso, a louca, né? Tempo. Curto. Chegada. Ansiosa. Frustração. Ansiedade também. Espaço. Fora. Arcada. Faculdade. Obrigado, Brasil.